Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bom dia, bem-vindos a essa quinta-feira. Hoje nós estamos no dia 27, terceira semana da Quaresma, em preparação já muito forte para o tempo da Semana Santa, em oração, fazendo exercícios espirituais, fazendo confissões comunitárias, etc. Hoje nós vamos fazer esse evangelho, Jesus expulsando um demônio e uma controvérsia que surge em cima da expulsão do demônio, que pode nos dar algumas lições para a nossa vida. É Lucas, capítulo 11. Vamos então agora iniciar. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Bem, vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos um milagre. Jesus faz uma expulsão de demônios. E isso gera uma controvérsia forte entre aquelas pessoas que estão assistindo essa cena, essa situação. Jesus ele libertou de um demônio, de um espírito mau. Jesus tinha poderes para isso. Agora as reações foram muito distintas, porque as reações humanas às vezes são controversas, não compreendem, não entendem, enfim, tem ciúme, etc. A multidão se admirou, porque viu que aquilo era um milagre real. Agora, alguns acusavam Jesus de estar expulsando o demônio pelo dedo do próprio demônio, ou seja, atribuem o bem ao mal, como se o mal do mal originasse algum bem, porque é de Beelzebul, que é a própria raiz do mal, como se dele viesse algum bem para curar ou para salvar ou para libertar. Bem, muito controvérsia a colocação, a afirmação. E outros aproveitam para pedir sinais, para pedir para ver algum milagre, etc. Enfim, a gente percebe que tem uma cegueira espiritual muito grande pairando nesse momento, nessas pessoas que estão vendo e assistindo Jesus. E eles recusam ver a verdade. Portanto, Jesus ele vai explicar o seguinte, o reino de Deus tem uma lógica clara, o Filho de Deus se está se revelando, manifestando a palavra, e Jesus diz entre aspas, todo reino dividido contra si mesmo é destruído, fecha aspas. Ou seja, se Satanás luta contra Satanás, então o seu reino está colapsando, está sendo destruído. Como que Satanás pode combater o próprio Satanás? Então é ilógico isso, que o reino de Deus tem uma lógica, e dentro da lógica do reino de Deus não cabe o dedo de Satanás, não é isso. Ou seja, Jesus ele não pode ser um aliado do mal, porque não tem como ele ser um aliado do mal, uma vez que ele está curando, libertando e salvando do próprio mal. E uma pergunta para nós que vem nesse momento é o seguinte, quantas vezes nós atribuímos a culpa a Deus pelo mal do mundo? Sendo que a lógica do reino de Deus não tem nada a ver com a lógica do mal, mas a gente às vezes tem pensamentos, tem tentações na nossa vida, fraquezas, falta de compreensão e a gente tenta atribuir a Deus uma coisa que não tem nada a ver com Ele, na verdade. Jesus ele lembra o seguinte, o mal sempre tem uma raiz de incoerência no fundo do mal. O bem, por pequeno que seja, sempre vai ser uma semente do reino. O mal não, o mal é exatamente o contrário. Então Jesus ele afirma que ele expulsa o demônio, entre aspas, pelo dedo de Deus. Vamos lembrar que lá, no tempo do Egito, na escravidão do Egito, era o dedo de Deus agindo, dando aquelas curas, aqueles sinais. Então Moisés agindo com aquela vara na mão e as curas acontecendo, as libertações, os sinais, pelo dedo de Deus. Era o dedo de Deus, não era o dedo de Satanás. Não tem como ser o dedo de Satanás. Ou seja, se Jesus age com o dedo de Deus, ele está agindo para libertar a humanidade da escravidão espiritual. Logo, a expulsão dos demônios é um sinal da libertação espiritual. E o exorcismo é um sinal da quebra da corrente do mal, que Jesus Cristo é o exorcista por natureza. Nós temos exorcistas dentro da igreja, não vamos esquecer que Cristo é o exorcista por natureza. Então, no tempo de Quaresma, a gente é convidado a abrir os olhos para os sinais de Deus. Deus ele revela sinais, manifesta sinais e nós temos que ver, nós temos que perceber. Ou seja, perceber a graça em movimento, essa graça que nos liberta.
E aí aparece aqui uma imagem, uma metáfora, o homem forte e o homem mais forte, como Jesus explica, né? O homem forte é o Satanás, que mantém o seu reino aparentemente seguro. Porém, tem um homem mais forte do que o forte, do que aquele que aparenta ser forte. Porém, o mais forte que se apresenta é Cristo. Ele invade a fortaleza do mal, ele quebra as correntes do mal, ele liberta, despoja o inimigo e vai libertando os cativos, as pessoas prisioneiras do mal. Ele é mais forte. Então, o homem forte e o homem mais forte é Satanás contra Cristo. E, de fato, Satanás não pode vencer, a gente sabe, porque ele é mais fraco. Quem não está comigo está contra mim, entre aspas. Versículo 23. O que Jesus quer dizer com isso daqui? Claro, é um chamado radical, que a gente está do lado do bem. Não é? Quer dizer, não há neutralidade nessa luta entre bem e mal. Quem não está comigo está contra mim. Não pensa que vamos ficar assim numa posição em cima do muro, indiferentes, fazendo de conta que não sabemos qual lado que a gente tem que tomar. Não existe isso no reino de Deus. Quer dizer, não há meio termo no combate espiritual. A gente tem que estar de um lado ou do outro lado. Ou estamos do lado de Cristo ou estamos do lado do demônio. Mesmo que a gente não saiba que o demônio está do outro lado da cerca. E a gente nem percebe claramente isso, né? Portanto, Jesus está chamando a gente a não resistir à vontade de Deus. A gente tem que optar, em fazer a vontade de Deus na nossa vida, colaborar com o reino de Deus, que é um reino que se expande nesse mundo lutando contra o mal. Então a gente colabora, porque Deus ele não vai forçar a nossa escolha. Se você quer ficar do lado do mal, muito bem. Então você vai para o lado de Satanás. Mas se você quer colaborar com o reino de Deus, então não resista à vontade de Deus na sua vida. Ou seja, fortaleça a vontade de Deus na sua vida. Ou então você vai ficar do lado daquele que divide, que é Satanás. Vamos pensar nisso, porque a gente precisa agir com lógica espiritual na nossa vida e às vezes a gente é ilógico, né? Tanto que essa conversa ao lado de Jesus parecia bastante lógica. E Jesus foi corrigindo os problemas daquela conversa, daquelas expressões, e daquelas provocações que eles faziam à sua pessoa. Vamos pedir a Deus a sabedoria em nossa vida. Vamos pedir hoje que Ele nos abençoe nesse tempo de Quaresma. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmão. O Senhor nos acompanhe.